Bom dia a todos. Primeiro, uma satisfação, uma honra estar aqui apresentando, em meu nome, em nome da Deloitte, agradecer tanto a Singularity como a HSM pela oportunidade. Nesse tempo que a gente tem aqui, lógico que é um tempo curto para apresentar o conceito do que a gente tem em relação à indústria 4.0, a revolução industrial, mas acho que ele tem um propósito muito claro em relação a esse evento do que a gente está vendo. Inclusive, nesses 2 dias aí eu tive a oportunidade de ouvir várias palestras que me impressionaram bastante. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês, além do que a gente entende como a indústria 4.0, a revolução industrial, é exatamente o resultado da pesquisa que a gente fez e que foi apresentado em Davos, no Fórum Econômico Mundial, e também aqui no Brasil. O primeiro ponto que eu queria enfatizar é que a gente tem falado bastante sobre revolução industrial, indústria 4.0, mas acho que tem um conceito importante que, quando a gente fala de revolução industrial, ele é muito além do aspecto da indústria. Ele tem um aspecto super importante que é exatamente a transformação de tecnologia que as empresas e muitas vezes nós mesmos como clientes e pessoas, a gente viu aqui ao longo dos dias o que nós estamos falando sobre neurociência, comportamento e todas essas mudanças que vão já nos afetar no curto prazo. E o que a gente enxerga é que essa revolução industrial, ela de fato vai ter uma mudança sobre 3 grandes aspectos, que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa. Então a gente vai falar sobre como é que a estratégia das empresas vai ter que mudar em relação a novos produtos e serviços. A gente vai falar sim sobre o conceito de tecnologia e como é que todas essas tecnologias disponíveis, elas afetam de uma certa forma os negócios. Ou seja, quando a gente vai falar sobre IoT, sobre computação cognitiva, sobre digital, sobre analytics, todos esses elementos, eles afetam em maior ou menor grau as várias indústrias. Eu vou dar até alguns exemplos para vocês. Depois nós vamos falar um pouquinho também sobre a parte de pessoas, ou seja, todo esse conceito de que essa mudança de comportamento das empresas e a relação entre clientes e fornecedores também vai fazer com que haja uma necessidade da mudança do perfil das pessoas, do perfil dos profissionais, como é que a gente treina, como é que a gente contrata, etc. Então, todos esses 3 elementos, eles formam o que a gente está chamando aí de uma 4ª dimensão, que é exatamente esse ecossistema, essa plataforma, que também foi bem discutida aqui. Então, essa integração entre o físico e o digital, não tenho dúvida, vai mudar significativamente a forma pela qual nós, consumidores e as empresas, e essa relação em que hoje a gente enxerga e que a gente já está vendo em várias situações. Então, o principal efeito que a gente viu em relação à indústria 4.0, como eu comentei, é muito mais do que a digitalização, que esse acho que é bastante percebido, e ele tem um efeito nas próprias indústrias, é o que a gente vai fazer da mudança de modelo de negócio. Como é que as empresas e as próprias pessoas vão se comportar nesse novo contexto. E aí o que nós estamos dizendo é que não é mais uma questão de se esse efeito da revolução industrial ele vai afetar, mas é quando e em que dimensão, qual é o impacto que ele vai gerar nas várias empresas. E aí eu acho que tem um efeito importante para a gente refletir. Se isso é uma verdade, e eu vou ter que trazer toda essa tecnologia como um meio de mudança do meu modelo de negócio, eu tenho que olhar também quais dessas tecnologias, e não necessariamente são todas, acho que isso é um aspecto importante, não é que toda a tecnologia ela é útil e ela é necessária para determinados negócios. Algumas são mais ou menos aplicáveis. Então, essa mudança em relação a esse modelo e aquilo que a gente vai enxergar e o que a gente viu nas últimas décadas, e a gente vai enxergar nas próximas muito mais, em uma rapidez muito maior, como já foi bem discutido aqui, é o que a gente tem que olhar. Então, o aspecto principal que eu gostaria de enfatizar, antes da gente falar um pouquinho da pesquisa, é que, como eu comentei, a revolução industrial é muito além do que a indústria vai fazer, certo? Quando a gente está falando sobre isso, a conotação de tecnologia ou a mudança do padrão industrial, isso já tem afetado, quando a gente está falando sobre na indústria automotiva, nos carros autônomos, a indústria de autopeças, a parte de varejo, a parte de indústria financeira, a indústria de energia, olha, todas elas têm uma certa mudança já percebida. O que a gente vai ver é que esse padrão de mudança ele vai afetar e vai criar um processo muito mais de integração dessas soluções e viabilidade de novos produtos e serviços, e aí é que a gente se enxerga, a gente tem que se encaixar nesse contexto.
Essa transformação que a gente já tem visto, ela, como foi apresentada aqui, Uber, Airbnb e outras tecnologias, outras soluções e outros serviços que a gente não imaginava, a gente ainda vai ver de maneira bastante distinta. Então, um exemplo prático, só para dar para vocês, o que a gente está acostumado hoje, por exemplo, na indústria automotiva, onde a gente vai e compra pneus, por exemplo, a indústria já de autopeça está se preparando para preparar com sensores uma troca e os serviços de pneu já ser prestado de uma maneira diferente, em que eu vou poder entregar naquele momento e naquela hora para as empresas de transporte ou até para as pessoas físicas um serviço que hoje não existe e que isso vai permitir uma diferença muito grande em relação àquilo que a gente faz hoje. Esse é um exemplo, além de vários outros, como a gente tem no varejo, as lojas eletrônicas e a forma de automação e como é que você vai interagir com os seus clientes e fornecedores, como também até mesmo na parte de indústria financeira, onde a gente tem uma mudança também radical na forma de interagir com os clientes. Então, indo mais um pouquinho em relação à pesquisa, acho que aqui foi até comentado, mas eu gostaria de enfatizar a dimensão dessa pesquisa. A gente pesquisou 1.600 executivos no mundo inteiro, 19 países, é bastante abrangente, mas a gente tem uma parcela aqui do Brasil também que chama a atenção, que eu queria destacar, que foram 102 executivos aqui no Brasil, com empresas acima de $1 bilhão. E o que a gente viu e que chamou a atenção nas principais conclusões da pesquisa? Primeiro, somente 1/3 dos executivos consideram preparados para essa mudança, ou seja, a gente tem um espaço enorme. Se por um lado a gente tem um risco aí referente a essa mudança, a gente tem uma oportunidade enorme de áreas que as próprias empresas e os executivos ainda não se prepararam para essa mudança. E somente 14% das empresas consideram que já estão prontas para essa mudança. E aí eu acho que tem um desafio, tanto como eu comentei, das pessoas e das empresas, para enxergar isso como um mundo novo aí e aquilo que a gente vai enxergar de transformação de fato no nosso modelo de negócio. E isso vale também para a gente como clientes, ou para a gente como vai empreender ou vai criar novas soluções, quanto que isso afeta o modelo de negócio atual e quanto que a gente vai enxergar no futuro em relação a isso. Então, esse é o que a pesquisa capturou. E quais foram os principais aspectos, como eu comentei? A gente olhou, então, essas áreas de impacto que são muito mais do que somente olhar a tecnologia. A gente olhou se a estratégia de fato seria afetada, se as pessoas e como é que elas hoje estão sendo contratadas e treinadas. A gente tem o futuro da mão de obra aí, como é que isso vai lidar em relação aos novos contratos, a forma de treinamento. Ou seja, se por um lado eu posso ter o risco de perder uma quantidade de empregos em função de automação, por outro eu vou criar uma série de outras oportunidades para as pessoas desenvolverem e poderem se encaixar nesse novo contexto. E além disso, acho que foi bem discutido aqui também, acho que eu enxerguei um pouco até diferente até do que eu vinha pensando sobre isso, o impacto na sociedade. Esse ecossistema que a gente vai viver, ele vai ter um efeito que a gente ainda não consegue dimensionar a totalidade desse efeito. Mas nos outros 3, ele já tem um efeito imediato. Então, como eu falei, algumas empresas já estão fazendo grandes movimentos de mudança nas suas posicionamento estratégico, nas suas soluções, nos seus produtos, na forma de interagir com seus clientes, na cadeia de suprimentos. O que vai variar é como é que você vai enxergar o que te afeta mais, em que dimensão que te afeta. E o efeito na sociedade a gente vai sentir ao longo do tempo. E aí, especificamente, eu gostaria de destacar alguns tópicos que chamaram muito atenção em relação principalmente aqui no Brasil, comparado no mundo inteiro. Quando a gente fala de estratégia, aqui no Brasil a gente então enxergou que vão ter 44% com novos negócios ou novos modelos de entrega, de atendimento a clientes e fornecedores. Depois a gente vai ter 40% com alterações do ambiente regulatório. O ambiente regulatório, em função dos novos produtos, é um aspecto crítico para isso. E também, um tópico que a gente tem que olhar com muito mais carinho até do que a gente olhava é que nessa condição que a gente vai integrar e a gente vai trazer novas tecnologias para dentro das operações de uma maneira muito maior, muito mais rápida e até muito mais barata, o efeito do risco cibernético, ele de fato apareceu entre as 3 principais áreas. E vejam que o risco cibernético está numa área estratégica, não está numa área de tecnologia. E eu acho que isso é importante para a gente entender um pouquinho da mudança. Não mais faz uma relação de que tecnologia e o problema de um ataque cibernético é referente a uma
área de tecnologia, mas ele é muito mais um risco para o negócio como um todo. Então, acho que esse é um tópico importante para a gente destacar. O outro aspecto que eu queria falar de fato, aqui no Brasil a gente enxerga a tecnologia como um fator de diferencial competitivo, o que lá fora já não é tanto. Isso já está incorporado há mais tempo fora do Brasil. Então, a gente ainda tem um caminho e tem um trecho aí para cumprir em relação a esse mundo cada vez mais globalizado. E um aspecto importante também é que o nosso nível de utilização de tecnologia para eficiência, ele ainda é 29% contra 47%, ou seja, lá fora o nível de eficiência utilizado com tecnologia já está muito maior do que aqui. A gente ainda tem um caminho para melhorar a nossa eficiência também. Outro aspecto importante, falando das pessoas, é que quando a gente vai relacionar em relação à necessidade de treinamento, a gente tem aqui 70% contra 60%, ou seja, não é tão distante, mas mostra que a gente tem um caminho aí de como é que a gente vai formar os novos profissionais, como é que a gente vai formar aqueles que já estão, como é que a gente vai mudar a alternativa de competências, mas mais do que isso também, como é que a gente vai alternar esses modelos atuais com os novos contratos temporários por projeto, compartilhar profissionais. Esse é um efeito que a gente ainda não consegue dimensionar exatamente, mas ele já vai estar presente também aqui. E a reformulação também dos contratos, aqui a gente tem um efeito Brasil, mais que tenha tido a nova lei trabalhista, ainda a reformulação disso ainda tem um desafio que é maior do que lá fora. Um outro lado, o lado bom também dessa pesquisa é que nós somos mais otimistas. 93% aqui no Brasil, a gente entende que isso vai trazer uma igualdade, uma estabilidade econômica. Então, isso é um lado positivo. Por um lado, alguns riscos, por outro lado, também oportunidades muito grandes em relação a essa nova realidade, essa revolução industrial. E, além do que, a gente também tem um efeito de que alguns mercados não atendidos serão também utilizados como base para essa indústria 4.0. Então, para concluir essa etapa, eu diria assim, quer dizer, quais são as perguntas que a gente deveria fazer em relação à preparação para a Revolução Industrial, para a Indústria 4.0? Se, de fato, eu preciso mudar a minha estratégia e a minha posição no mercado onde eu atuo, se eu preciso inovar indefinidamente em busca de novos mecanismos tecnológicos, se eu tenho que transformar as minhas relações de trabalho, a forma de contratação e preparação, e se o que eu tenho de status quo, de fato, eu vou conseguir atender esses mercados inexistentes. Então, pessoal, basicamente seria um flash aqui da pesquisa. Vocês podem acessar, a pesquisa está no site, não precisam, eu vi algumas pessoas fotografando, tem lá a versão completa no site e, por favor, fiquem aí, a gente fica à disposição para algum esclarecimento adicional depois. Então, meu muito obrigado e uma boa tarde para vocês.